O primeiro ponto que você precisa saber na hora de escolher seu Kindle é o tamanho da tela dele. Dependendo de como você vai usar o seu aparelho, se você vai ler livros com muitas imagens, gráficos, ou até mesmo mangás, por exemplo, e HQs, você vai acabar preferindo um Kindle com uma tela maior. Mas agora, por outro lado, se você quer algo mais compacto, se você quer simplesmente carregar para um lado para o outro e não precisa ser aquele negócio gigante, tipo esse daqui, ó, pequenininho, mas do tamanho ideal para um livro básico, sem tantas imagens, você vai preferir um Kindle com uma tela bem menor. Dentre as opções de Kindle que a gente tem hoje no mercado, começando pelo Kindle básico de 11ª geração, ele tem uma tela de 6 polegadas, que é bem ok para você ler livros em geral, mas para imagens e até HQs pode ser um pouco menor. Não que vai ser impossível de ler, mas com certeza uma tela maior vai ser mais confortável. Já o nosso Kindle Paperwhite e o Signature Edition, que são da mesma família ali, com poucas variações, eles possuem a tela de 6.8 polegadas. E dentre os Kindles disponíveis no Brasil, o que a gente tem hoje com maior tela é o Kindle Oasis, que tem 7 polegadas. E entre o Kindle de 11ª geração e o Paperwhite, ou Signature Edition, né, porque tem a mesma tela, ele possui uma diferença de 0.8 polegadas. Parece muito pouco a gente olhando só em números, mas na prática faz muita diferença sim, caso você leia algo que tenha muita imagem, como HQs, mangás, ou até livros que tenha, sei lá, tipo gráficos e coisas desse tipo, vai fazer sim diferença. O segundo muito importante de você olhar na hora de escolher o seu Kindle é se ele tem controle de temperatura da luz. Por mais que com o Kindle você não precisa de uma iluminação ligada para você conseguir ler se você estiver num local iluminado, tipo aqui, por exemplo, ó, a iluminação dele está completamente desligada, porém você consegue ler tranquilamente o que está aqui. Mas quando você está numa sala escura, a situação é um pouco diferente. Claro que todos os Kindles hoje possuem iluminação interna. Por exemplo, agora dá uma estourada na iluminação aqui porque eu coloquei a luz do Kindle no máximo só para exemplificar. E por mais que todos os Kindles hoje no mercado possuem iluminação interna, nem todos possuem controle de temperatura. E dependendo do seu estilo de leitura, isso pode ser uma diferença crucial na sua compra. Se você lê, por exemplo, muito antes de dormir, por mais que seja muito confortável ler no Kindle sem esse ajuste, ele tem até um modo noturno nessa opção aqui, que troca as cores, deixa o fundo preto e as letras brancas. Não é a mesma coisa de você ter uma página amarelinha. E infelizmente você ter essa coloração mais branca pode acabar atrapalhando o seu sono. E já sabendo disso, o nosso Kindle de 11ª geração básico, ele possui o modo noturno, porém não possui controle de temperatura. Já o Kindle Paperwhite, o Signature Edition ou até mesmo o Kindle Oasis possui sim o controle de temperatura, e aí você vai conseguir ler com essa iluminação um pouco mais amarelada. O nosso terceiro ponto de se analisar antes de comprar um Kindle é saber se ele é à prova d'água. Se você gosta de ler na piscina, na praia, na banheira, esse é um ponto muito importante de você ter. Eu mesmo, por exemplo, não possuo esse costume, mas optei por ter um Kindle à prova d'água porque a gente mora no Brasil, gente. Exatamente hoje, no dia dessa gravação, tava um sol danado e do nada caiu um pé d'água. Imagina se eu tô na rua com o Kindle na mochila, por exemplo, e aí eu pego essa chuva e já era, molha tudo. Eu prefiro ter tudo à prova d'água, mas você pode ter uma opinião um pouco diferente, então é bom sim saber qual vai ser o Kindle que você vai escolher. O Kindle de 11ª geração básico, ele é mais básico de todos, ele não possui essa proteção contra a água. E novamente, o Kindle Paperwhite, o Signature Edition e também o Kindle Oasis possui sim resistência à água. É claro que você não vai querer ficar nadando com ele, mas se cair ali dentro da piscina, você consegue pegar rapidinho sem nenhum problema. E o nosso quarto ponto é o armazenamento. E esse tópico aqui, ele é um pouco polêmico, porque se você pretende armazenar muitos livros no seu Kindle, é bom sim você ter um armazenamento um pouco maior. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que lê e depois exclui, não estou falando de você tirar da sua biblioteca. Você exclui download, mas o livro que você comprou, o livro que você baixou, que seja, ele vai estar lá no servidor da Amazon. E se você quiser ler depois, é só você clicar e baixar novamente. Aí você pode ter um pouco menos de armazenamento sem problema. Porém, eu digo que ele é polêmico, porque quando a gente se fala de livros, até livros mais pesados, é extremamente
extremamente leves. É claro que a gente tem que pensar que o armazenamento que tem no seu aparelho não é só para livro, ele tem para o próprio sistema operacional aqui. Mas também não é um problema muito grande como se ocupasse muito espaço. E de curiosidade, eu nunca consegui chegar no patamar de encher a memória do Kindle com livro. Uma vez eu já enchi a memória dele, mas usando completamente errado. Eu meio que usei ele como se fosse um pendrive. E não é essa a função dele, obviamente. Mas de curioso, eu fui pesquisar e eu descobri que num Kindle de 8 GB você consegue colocar em média mais ou menos, porque obviamente vai ter livros mais pesados e livros mais leves, mas uma média de 3.000 livros. Se na vida eu ler 3.000 livros, eu já vou estar muito feliz. Imagina então eu precisar colocar tudo isso aqui. Cara, não vai ser preciso. Basicamente, o único motivo que eu vejo hoje para ter um Kindle com armazenamento muito maior é se a Amazon trazer o serviço do Audible aqui pro Brasil. Até onde eu sei, não está nos planos deles. E se isso acontecer, eu vou preferir usar no celular do que no Kindle, porque já vai estar ali, é muito mais prático. Eu até posso colocar um fone Bluetooth aqui, mas já tá conectado no meu telefone, então... Mas vamos lá. O Kindle de 11ª geração, ele vem até com mais memória dessa vez. Ele tem 16 GB de armazenamento. O Kindle Paperwhite vai possuir também 16 GB de armazenamento, porém a gente tem o Kindle Signature Edition, que nesse caso possui 32 GB de armazenamento. E por último, a gente tem o Kindle Oasis, que tem uma versão com 8 GB de armazenamento mais baratinha e uma versão com 38 GB de armazenamento um pouco mais cara. Se por acaso, quando você decidir qual Kindle você vai querer e for de fato comprar, usa o nosso link que tá aqui embaixo, assim você ajuda a gente demais, gerando uma comissãozinha e você não paga nada mais por isso. E assim eu vou conseguir pagar as contas para continuar criando um vídeo especial para você. E o nosso quinto ponto é o mais importante de todos. Sem esse daqui, todos os anteriores não faz a menor diferença, que é basicamente o preço do aparelho. Os Kindles mais novos normalmente são mais caros. É claro, porque eles trazem mais tecnologia e mais recursos. Porém, nesse caso a gente vai ter uma diferençazinha aqui que não faz muito sentido, mas é porque eu acho que vai logo lançar um seguinte, enfim, não é assunto para esse vídeo. Mas vamos lá. O Kindle de 11ª geração custa em torno de R$499. Você pode até pegar umas promoçõezinhas ali e abaixar um pouquinho, é meio variado, fica de olho no site da Amazon. Mas mesmo nessas promoções eu nunca vi descer de tipo 350 menos. Alguém pode ter achado? Talvez, mas eu nunca vi. O Kindle Paperwhite tá em torno de R$799. O Kindle Signature Edition tá R$899. E o Kindle Oasis, ele tá R$1.349. É claro que vai variar ali da edição que você vai pegar, de 32 ou não, mas tá mais ou menos nesse valor aí. Entre o Kindle Paperwhite e o Signature Edition, eu vou ser bem sincero pra você, eu não vejo motivo nenhum de pagar R$100 a mais pelo Signature Edition. Ele tem ali a opção de carregamento sem fio, mas gente... é um Kindle. Tipo, você vai carregar ele uma vez por mês e olha lá. Agora, o Kindle Oasis, ele é o mais caro de todos. Por incrível que pareça, ele é o aparelho mais velho que a gente tem atualmente no mercado. O Kindle Paperwhite, hoje, praticamente tem tudo que o Kindle Oasis tem. Ele tem um pouquinho menos de LED, porém, o resto das ferramentas é tudo a mesma coisa. Controle de temperatura, tempo de bateria, até o hardware é mais rápido, porque é uma tecnologia mais nova. Inclusive, o Paperwhite tem entrada USB-C, o Oasis não. Então o Kindle Oasis acaba sendo um aparelho meio que datado. Não creio que vale a pena comprar. Ele é mais confortável de segurar e tal, mas um preço tão maior para um aparelho datado, não acho que vale a pena. E eu falo isso mesmo querendo muito ter um. Mas é complicado, porque você consegue ter tudo que ele tem nos outros aparelhos mais baratos. Mas agora que você já sabe qual vai ser o seu Kindle, uma coisa muito legal que a Amazon tem a oferecer é o Kindle Unlimited. Vai deixar a sua experiência no Kindle muito legal. Se você quer entender como isso funciona e um truquezinho para otimizar o seu Kindle Unlimited, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou! Tchau!